Boa noite e bem-vindos. Partimos para este Fronteiras 21 sobre alterações climáticas com uma certeza, a de que mesmo que os comportamentos mudem depressa e para melhor, vamos ter de nos adaptar a um novo clima. E adaptar é mesmo uma palavra-chave, já que as temperaturas vão fatalmente continuar a subir e a provocar dias e noites mais quentes e também ondas de calor mais frequentes. Para ter já uma ideia, podemos olhar uma projeção em relação a Portugal, com vários distritos, entre uma comparação sobre a atualidade e o que pode acontecer até final do século. Olhamos, pois, esse mapa que é elucidativo. Hoje Bragança tem uma média em termos de temperaturas máximas de 26,5%, passará para 32,5%, no Porto de 25,5% para 30,9%. Todos os aumentos previsíveis são previstos por cientistas do Instituto Dom Luís, são aumentos da ordem dos 4 a 5% em termos médios da temperatura máxima, como acabo de dizer, em relação ao país. Se imaginarmos o que já são hoje dias de verão em muitos destes distritos, imaginemos o que seria com este aumento de temperaturas. Mas obviamente que o aquecimento é dito global, por isso não é, claro, um problema português, e com o aquecimento global surge o degelo dos polos, a subida do nível médio das águas do mar, subiu bastante, por exemplo, ao longo dos últimos 100 anos. Com isso, altera-se a geografia das zonas costeiras, ficam em causa milhares de animais e plantas, pode fatalmente faltar água a muitas cidades e populações. A pergunta de partida é, pois, se estamos ou não reféns do clima. Para dar respostas, recebo os meus convidados esta noite. Os principais são Filipe Duarte Santos, físico, perito em alterações climáticas; Júlia Seixas, professora investigadora, especialista na redução do impacto do carbono; Tiago Pitei Cunha, consultor em políticas dos oceanos e presidente da Fundação Oceano Azul; e Eugénio Sequeira, engenheiro agrónomo e ex-presidente da Liga para a Proteção da Natureza. Cumprimento, obviamente, todos os presentes aqui no Teatro Thalia, em Lisboa, a partir de onde fazemos, uma vez por mês, este debate que lança temas que desafiam Portugal e o mundo, parceria RTP-Fundação Francisco Manuel dos Santos. As alterações climáticas são algo que os cientistas constatam todos os dias. Falei da subida do nível das águas do mar, uma subida de 20 centímetros ao longo do último século. Podia dizer que as temperaturas crescem todos os dias, aumentam, a aceleração foi grande nos últimos 30, 35 anos, 2016 foi mesmo um ano de recordes. As perguntas são, pois, sobre o que podemos fazer para inverter esta tendência. Há desde logo dois exemplos flagrantes: reduzir as emissões de carbono e de outros gases com efeito de estufa e defender, por exemplo, os oceanos. A Terra que gira não é a mesma e assiste a fenómenos cada vez mais extremos. Vagas de frio, tempestades de destruição sem fim, ondas de calor, os glaciares recuam. O Ártico derrete. A sul, a Antártida, cada vez menos fria, vai dando lugar ao verde. Os degelos são cada vez mais pronunciados. No último século, o nível do mar subiu entre 10 a 20 centímetros. For the Pacific Islands, this is about their survival. This is about their future as existing sovereign states. And for them, having the ocean being part of the overall package is essential. That's about sea level rise, ocean warming, reducing acidification, coral bleaching. A NASA, agência norte-americana, avisa que as alterações climáticas são reais e aponta um conjunto de evidências. O dióxido de carbono presente na atmosfera bate recordes. O aquecimento do planeta acelerou nos últimos 35 anos. 2016 atingiu picos de temperatura e 8 dos meses foram mesmo os mais quentes desde que há registros. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. 175 países ratificaram o Acordo de Paris, um compromisso global para manter o aquecimento abaixo dos 2 graus Celsius, reduzindo as emissões. Um compromisso para convencer os países que é urgente lidar com as alterações climáticas. One major change that happened over the last 10 years is that developing countries, including China and India, also became convinced that that equation made sense for them. Before that time, they thought that this was only something for us in Europe, in the developed world, that developing countries would lose. So it's not reasonable what's happening with the United States and the Paris Climate Accord? If you look at the reaction of American business, of American mayors, of American philanthropy, they are all saying we're still in.
A Fundação Oceano Azul foi anfitriã em março, em Lisboa, de um encontro informal da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima. Os especialistas reuniram-se para identificar as principais urgências na estratégia de preservação do planeta e da prioridade que são os oceanos. Singapura e Portugal lideraram as negociações na Conferência de Nova Iorque. More than 1,400 voluntary commitments were made by governments, civil society, business. We have a whole system now for following up and making sure that these commitments are all implemented, and we are looking to taking action with the private sector, with the finance and with civil society on everything from shipping to plastics, pollution, restoring mangroves, coastal ecosystems. I hope we come out of here, and then, at least from Fiji's point of view, that we can plot a pathway towards a permanent agenda item and a work program for oceans by 2019. I also hope that we can raise the bar in terms of activities in existing processes in the UNFCCC. Like which ones? Well, we've been talking about blue carbon for a while. And where does that fit? Is there more things that we should be doing with that? As Fiji têm a presidência da COP23, Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Tao Lukami é o representante especial para os oceanos. Diz que se há 20 anos já era urgente intervir, o cenário agora é bem pior. If you talk to our islanders now, we're using terms like not in our lifetime have we seen droughts like this. Not in our lifetime have we seen hurricanes at a level 5. In the last 5 years in my part of the Pacific, we've had 4 Category 5 hurricanes, which no one can remember anything like this before. There's one word in the preamble to the Paris Agreement, and then it relates it back to the sink, and it's a sink in terms of sequestering carbon. But again, we're saying that it does not say enough in terms of the scale of what the ocean does, and that it's intertwined like this with climate. Os fenómenos mais extremos não conhecem fronteiras e atingem países de clima habitualmente mais ameno, como Portugal. Os incêndios, as secas extremas de nível máximo e a aflição da sede. Depois as tempestades, com parte da costa a ser levada pelo mar. Para combater o que parece inevitável, as mudanças são cada vez mais visíveis. A economia verde cresce, a alternativa da mobilidade elétrica ganha terreno. You can also see the engagement with solar, and the fact that people are making the choice to invest in solar. You can see the engagement in terms of choices, the campaigns at the ground level for let's do more with plastics. And or less with plastics. And I think that's where hope lies, is the fact that people are starting to make calls. The economic system that we have is based on a fossil fuel economy. And there are so many things we need to change in order to transform our society. It's happening, but it's happening too slow still. Muitos dizem que o Acordo de Paris já não é sequer suficiente. It's going too slow. We are not moving fast enough to bend the curve of emissions. Right now we are still on a trajectory to 3.5 to 4 degrees temperature increase by the end of the century. And that is not a world that will be nice to live in. E enquanto o mundo continua às voltas, com as alterações climáticas em aceleração, a humanidade procura garantir a sua sobrevivência. Filipe Duarte Santos, conhecemos os efeitos, temos dados, números, sentimos estes fenómenos extremos e, todavia, há estudos que dizem que a percepção da maioria das pessoas ainda é de que o risco não é imediato e que não é tão grande como isso. Como é que explica? Bom, eu penso que a nível mundial as pessoas estão a começar a convencer-se de que o clima está a mudar, mas não é ainda algo que as pessoas sintam que exige uma resposta imediata. Mas exige. Mas exige,
E o que se passa é que as pessoas têm também a percepção de que, como foi dito na peça, quer dizer, os pontos essenciais foram ditos na peça, exige uma transformação profunda da economia mundial no que respeita à energia. E aquilo que se passa é que há essencialmente duas respostas às alterações climáticas. Uma é, e que foi como abriu o vosso programa, que é a adaptação. Não é? A adaptação a um clima diferente. E as pessoas realmente podem adaptar-se e, portanto, minorizar os efeitos adversos. E a outra resposta é a mitigação, ou seja, reduzir as emissões. E também foi dito na peça uma frase muito interessante, que é o seguinte, é que nos Estados Unidos, não é, que é o líder, não é, a nível económico e militar do nosso mundo de hoje. E um dos principais poluentes também. E um dos principais poluentes. A China hoje em dia emite mais, mas enfim, são um dos principais poluentes. Os Estados Unidos, e o que foi dito foi, nós somos resilientes, está a ver? Portanto, quando há um furacão tremendo, não é, que faz estragos no valor de vários milhares de milhões de dólares, bom, o que é isso em relação aos lucros de uma companhia petrolífera? O que é isso em termos de economia dos combustíveis fósseis, está a ver? E, portanto, há um egoísmo profundo, não é, nesta atitude, porque enquanto que os Estados Unidos têm uma capacidade de se adaptar muito significativa, há regiões do mundo em que isso não acontece. Mas convencer o Sr. Trump, então, é um ponto fundamental nesta altura. Exatamente, quer dizer, bom, o Sr. Trump é uma situação extrema, não é? E, enfim, esperemos que seja passageira. Mas há outras regiões do mundo que estão a fazer uma trajetória no sentido de uma transição energética, mas é uma trajetória também, como foi dito, que é lenta, não é? Que é lenta e que já não vai ser possível, é praticamente impossível, cumprir o Acordo de Paris. Para quem está em casa e ouve tantas vezes falar disto, mas depois não tem verdadeiramente a noção dos timings em que é preciso mudar, pegando até no que resultou de Paris, sem ir aos números concretos que só os cientistas verdadeiramente entendem, quando é que nós temos de reduzir drasticamente, por exemplo, a emissão de carbono? Não, mas ouça, é muito simples. É assim, as emissões, importa dizer que tudo isto tem a ver com os gases com efeito de estufa. O efeito de estufa foi descoberto por Joseph Fourier, nós estamos na Europa, portanto, Joseph Fourier, que foi um físico e matemático francês, escreveu um artigo sobre o efeito de estufa em 1824, está a ver? Portanto, é uma coisa que se conhece há muito tempo. Quase 200 anos. Está a ver? Ora bem, e então, os gases com efeito de estufa estão a aumentar. Isso aumenta o efeito de estufa. Portanto, continua a aumentar. Continua a aumentar. O que é preciso é que atinjam o máximo e que comecem a decrescer. Mas, para decrescer, não é, nós não temos uma quantidade infinita de carbono que possamos consumir. Temos um orçamento de carbono. E, portanto, se nós descermos lentamente, gastamos mais do que esse orçamento e vamos acima dos 2 graus centígrados. Está a ver? Portanto, quanto mais tarde nós começarmos a decrescer, mais difícil é cumprir, porque a descida tem que ser abrupta para não irmos para além do orçamento que temos. Está a ver? Muito e, bem. portanto, 2020... Se nós não conseguirmos começar a reduzir significativamente a partir de 2020... Que é amanhã. Que é amanhã. E reduzir drasticamente é reduzir de qualquer coisa como 80%. Bom, temos aqui assim, como também foi dito, um mundo que, para aquelas pessoas que nascem hoje, não é? E que terão 80 e tal anos no fim do século, e hoje em dia as pessoas, a esperança de vida vai da ordem dos 80 anos, vão ter um mundo muito diferente. Só uma última coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que... há uma saída para estas coisas que, enfim, na minha opinião, é a tecnologia. Quer dizer, nós podemos começar a desenvolver a tecnologia, até a tecnologia das emissões negativas, ou seja, retirar o CO2 da atmosfera. Já vamos voltar seguramente à tecnologia. Júlia Seixas, bem-vinda também. A pergunta para si é, então, como reduzir? O que é que já estamos a fazer e o que é que temos de fazer? Muito boa noite. Já está muita coisa a ser feita no mundo inteiro. Tranquilize-nos, então. Por exemplo. Não tranquilizo, não tranquilizo porque tive a verificar os últimos números publicados e que foram sistematizados para o ano passado, e o ano passado o planeta todo bateu mais um recorde no montante, não digo os números para não aborrecer as pessoas, mas bateu mais um recorde no pacote de emissões de gases com efeito de estufa que nós colocamos na Expliquemos às pessoas, porque o público televisivo é felizmente grande, de onde vêm e o deste programa emissões? também, afinal, que gases são esses e de onde é que eles vêm? E de onde é que eles vêm?
Essencialmente, o mais importante deles todos é o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono vem essencialmente da combustão de combustíveis fósseis. Sempre que eu conduzo o meu carro a gasolina, eu estou a emitir gases CO2. Sempre que a central de Sines, a carvão, produz eletricidade que eu consumo em minha casa, a central emite CO2. Sempre que uma fábrica de cimento produz cimento, emite CO2. Portanto, Júlia, indústria... nós temos um grafismo, até pedia que nos ajudasse a lê-lo, Sim. porque precisamente fala do que são as emissões de gases em Portugal e também os recursos energéticos comparativos entre Exato. o nosso recurso atual a combustíveis fósseis, precisamente ao gás, ao carvão e particularmente ao petróleo, não é? 76% ainda, Certo. as energias renováveis apenas com 24% nesta altura. Portanto, essencialmente vem da energia, o CO2. Depois temos um E já agora vemos o segundo gráfico, só para percebermos que o petróleo é que tem a fatia maior É o que nós utilizamos. O petróleo em consumos em Portugal Portugal. é gasto essencialmente nos transportes de passageiros e transporte de mercadorias. O gás natural o utilizamos nas nossas habitações para cozinhar, é utilizado para aquecimento ambiente e o carvão, essencialmente, atualmente, é utilizado em 2 centrais térmicas que temos no país, em Sines e no Peco, para fazer eletricidade. Portanto, isto é o CO2. Depois há um outro gás que tem um efeito de estufa mais potente ainda, que é o metano. E o metano, ele é sobretudo associado à atividade da pecuária. Também é originado, por exemplo, nas estações de tratamento de águas residuais. Portanto, sempre que há decomposição de matéria orgânica, aí temos metano. E há aquele risco, não temos agora tempo se calhar para falar nisso, da Sibéria, do degelo da Sibéria é verdade. e da libertação de metano em Exatamente. particular. E depois ainda temos um outro terceiro gás que é ainda mais potente que estes dois, que é o chamado óxido nitroso, que tem azoto e que é produzido quando nós utilizamos azoto, por exemplo, na agricultura. Portanto, associado à aplicação de fertilizantes. E depois ainda há uns outros gases. Portanto, este é o diagnóstico do que nós fazemos que prejudica, neste sentido, a evolução do planeta. E então o que é que está a ser feito, ou pode ser feito, ou que tem necessariamente de ser feito para mudar? Essencialmente, quer dizer, há muitos estudos no mundo inteiro com imensas soluções. Mas, em termos, quer dizer, o problema essencial, na verdade, sobretudo em países como Portugal e nos países industrializados, chama-se energia. Portanto, é o CO2, que é o gás dominante, e a atividade dominante é a produção da energia, sobretudo, de combustíveis fósseis, e para nós utilizarmos nos transportes, e de eletricidade também. Portugal, como vimos, aquilo que nós vimos, é preciso também chamar a atenção, é a contribuição das renováveis para a produção de eletricidade no país. Portanto, é preciso ter atenção a isso. Portanto, é uma substituição de energias, genericamente aqui é uma transição energética que nós temos que fazer. Esta transição é muito lenta, não se acorda no dia seguinte com o país transformado em termos energéticos. Os investimentos que se fazem na energia são normalmente investimentos intensivos e, portanto, há um tempo de vida deste investimento que demora 25, 30, 35 anos que é preciso existir para fazer sentido e, portanto, está na hora, de facto, como diz o Acordo de Paris, nós precisamos de reduzir drasticamente as nossas emissões. Até agora utilizamos o termo das economias neutras em carbono, portanto, essencialmente são economias sem emissões de gases com efeito de estufa e temos à nossa frente 30 anos para pensar nesta transição. Já me vai falar um pouco mais do que pode ser feito para se chegar lá com sucesso, mas Tiago Pita e Cunha, bem-vindo também. A maior parte da superfície terrestre é composta de água, de oceanos. Até que ponto é que os oceanos, que serão seguramente centrais nesta questão das alterações climáticas, podem ser determinantes nesta mudança que é necessária? Bom, os oceanos, de facto, e ouvimos ali há bocado naquela peça, alguém falar, o representante das Fiji, da presidência das Fiji, que tem neste momento a presidência das Cimeiras do Clima, da última cimeira que foi realizada, dizer que os oceanos e o clima estão ligados assim, às alterações climáticas. E é um facto, os oceanos têm várias relações com as alterações climáticas, que são muito importantes de compreender, mas que as pessoas por vezes não ligam. As pessoas pensam que os oceanos são os oceanos, as alterações climáticas é um outro problema, e que os problemas dos oceanos são os problemas da pesca, da sobrepesca, da poluição dos plásticos, que é aquilo que se ouve falar mais hoje em dia. Mas há um facto, é que se não fossem os oceanos, o nosso planeta já não seria habitável em termos de alterações climáticas. Os oceanos talvez sejam um sistema natural do planeta
que mais, apesar de tudo, têm vindo a aparar os erros que nós vamos cometendo a explorar o nosso planeta, digamos, da maneira que temos vindo a explorar, principalmente desde a Revolução Industrial. Em grande parte, os oceanos fazem, de facto, de para-choques destas ondas negativas que nós criamos com as emissões de efeitos de gases de efeito de estufa, de uma forma muito superior até às próprias florestas, porque se os oceanos, como as florestas, conseguem absorver uma boa parte do CO2 que é emitido para a atmosfera e dos outros gases, os oceanos, ao contrário das florestas, conseguem absorver mais de 90% da temperatura que é gerada pelo efeito de estufa. E isso é extraordinário porque se não fosse essa capacidade dos oceanos absorverem essa temperatura, nós imaginamos onde é que estávamos. Paris tinha chegado muitos anos mais tarde, atrasado. Ou seja, o que é absolutamente importante as pessoas compreenderem é que, neste momento, os oceanos estão a ser, talvez, as principais vítimas das alterações climáticas. A começar, desde logo, no Ártico, no Antártico, com o degelo. Com os degelos, mas o aumento da temperatura está a criar problemas no equilíbrio do sistema de funcionamento dos oceanos gravíssimos. E também aquele senhor que representava as Nações Unidas, dinamarquês, que falou na peça, disse que um dos problemas era o problema dos corais. Ora, só nos últimos 2 anos, em 2015 e 2016, e os relatórios são de 2017, perdemos 40% dos corais no mundo por causa do aumento das temperaturas, porque os corais não sobrevivem a esse aumento das temperaturas drásticos. Diga-se também que o aumento da temperatura do oceano está nos primeiros metros de superfície, que é onde estão os corais. Os corais significam menos de 1% da superfície do oceano, mas significam seguramente 30% das espécies da biodiversidade do oceano. Ora, como o aumento da temperatura vai continuar a aumentar, como até foi referido, não será possível, não há neste momento tecnologia humana para salvar os corais que restam no oceano. E, portanto, resta-nos, se calhar, esperar que eles desapareçam, sendo que são seres vivos que nós sabemos e que estão há milhões de anos. Os oceanos que têm suportado, que têm bloqueado, num certo sentido, as dificuldades de vida em terra, são vítimas hoje das alterações climáticas. Ou seja, os oceanos são a principal solução natural para as alterações climáticas, de alguma maneira, até pelo papel que têm na questão da regulação da temperatura e do CO2 que absorvem, mas, ao mesmo tempo, são também as maiores vítimas das alterações climáticas. São as vítimas não apenas por causa da subida do nível das águas, pelo desaparecimento dos corais, que vão levar a uma grande redução da biomassa e da biodiversidade dos oceanos, por causa que os fenómenos atmosféricos extremos acabam por ter consequências maiores nos oceanos. Quando nós falamos em fenómenos atmosféricos extremos, estamos a pensar nas inundações, nos caudais dos rios. As inundações ocorrem com mais frequência nos deltas dos rios, portanto, na foz dos rios, onde os rios se encontram com os oceanos. E, portanto, há toda aquela que são normalmente também as zonas agrícolas mais importantes. São nos oceanos que se tem visto também um outro aspecto destes eventos climatéricos extremos que nós verificámos em 2017, foi exatamente, também referido na peça, os tufões no Pacífico e os furacões no Atlântico. A ação de furacões no Atlântico, foi preciso utilizar letras do abecedário antigamente impensáveis numa única estação de furacões, por sua vez vão levar à destruição daquilo que é a economia azul, a economia do mar, porque o que afeta são as zonas costeiras, são as ilhas, portanto, a indústria do turismo, são os portos, são as infraestruturas portuárias, são as frotas de pesca, e tudo isso é posto em causa. E, portanto, nós estamos neste momento, acho eu já, numa situação em que o próprio oceano não está a conseguir, digamos assim, contribuir com a mesma contribuição. E eu terminaria com isto, que é muito importante. O oceano começa também a ficar saturado, a sua capacidade de combater as alterações climáticas está-se a reduzir, porque ele, por muitas razões e por razões de poluição, está a ter menos capacidade de absorver. Já nos vai dizer então como é que nós podemos ajudar os oceanos a ajudarem-nos, não é? A defenderem-nos. Eugénio Sequeira, já ouvimos aqui 3 contributos absolutamente elucidativos sobre o conhecimento que já temos sobre as alterações climáticas e, todavia, a percepção que fica é que já sabemos cada vez mais, com vários ângulos de abordagem científica, técnica, mas estamos a ser capazes de juntar este conhecimento para nos defendermos destes fenómenos? Não, de uma forma clara. Não só por isso, mas por questões éticas. As pessoas normais pensam nas consequências para eles a curto prazo. Normalmente não se pensa a longo prazo. Estou a pôr alguns exemplos. Quando em Portugal começaram os descobrimentos, o Dom João, para fazer a frota, cortou
1 milhão de carvalhos no alto da Serra da Estrela. E a consequência foram as queimadas na Serra da Estrela, a erosão e, para a população saber, veja que a Santa Clara a Velha ficou enterrada em 40 anos. Como consequência, aquilo foi uma coisa útil. Fizeram-se os descobrimentos, foi-se para Ceuta, depois continuou-se. Mas seria necessário ter destruído a Serra da E Estrela. recentemente estamos a fazer coisas idênticas, ou não? Iguais. A campanha do trigo do Salazar foi a mesma coisa. Resolveu o problema da fome naquela altura, arroteou, produziu, foi um sucesso económico. Vê-se de satélite a fronteira de Portugal e Espanha. Do lado português, o Sol tem entre 30 e 10 centímetros de espessura. Do lado lá, tem entre 80 e 90. Para formar o mesmo Sol são 7.000 anos. Mas agora, corrigir-me se eu estiver errado, desde os anos 70 em particular, ouvimos mais falar em políticas de proteção da natureza, de proteção de zonas específicas, de parques. Portanto, nos últimos 40 anos, temos feito melhor essa gestão? Não. Ainda não? Não. Não, porque as pessoas continuam a querer aqui, agora e já melhorar o seu estilo de vida. E o risco ainda não é tão aterrorizador que as obriga a pensar a médio e longo prazo. É esse o problema. As pessoas dizem, vai acontecer isso. Mas eu estou safo. Não me acontece a mim. Nem me acontece a este local e à minha família. É essa a posição normal. Repare, falou-se das emissões de CO2 e do metano. Alguém falou na produção de metano nas barragens que têm eutrofia? É que os aterros sanitários produzem metano, mas quando se faz tecnicamente, cobre-se o aterro com um plástico, faz-se um furinho, tira-se de lá o metano e queima-se o metano quando não se produz energia do metano que se produziu no lixo. A barragem, nas zonas que tenham utilização urbana ou utilização agrícola intensiva a montante, há eutrofia na barragem, nas águas da barragem. E a matéria orgânica acumulada, no fundo, em condições anóxicas, produz metano. E, portanto, este é um problema que afeta a nossa vida e as nossas famílias hoje. Sim, mas repare, as pessoas, a solução é mais barragens, falta de água, alteração. Mas alguém está a medir isto? Outra questão. Ninguém pensa na importância das florestas, do sumidor de carbono. Pensa. Pensa, mas o que é que se está a fazer? O que é que efetivamente está a fazer? O que é que nós estamos a fazer para aumentar o teor de matéria orgânica do solo? Porque é ali, eu posso dar uns números, quando numa herdade de 1000 hectares se consegue fazer uma tecnologia nova que consiga aumentar a matéria orgânica de 0,3%, como é agora aqui no sul do Alentejo, a matéria orgânica do solo, para 3,5%, o sumidor de carbono é muito superior a tudo o que se possa pensar. Porque a maior parte da matéria orgânica não está na parte Quando estamos a falar de sumidor de carbono, estamos a falar de solos, de diminuição de efeito de estufa, de absorção, no fundo, absorção, como as florestas, como o oceano. O que é que se está a fazer para aumentar isso? Em síntese, só para esta primeira Nada intervenção, Eugênio Sequeira, não há uma concertação de políticas e, nesta altura ainda, nesse sentido? Não há, nem as pessoas exigem essa concertação, nem as pessoas estão dispostas a abdicar do seu rendimento imediato para salvar as gerações futuras. É uma questão ética. Muito bem, eu creio que esse primeiro ponto de vista está claro. Este programa apela também à participação dos espectadores, colocam perguntas no site do Fronteiras 21, aliás, recomendo a passagem pelo site, tem uma série de artigos interessantes e de notícias de jornal recuperadas em relação a estes temas. São colocadas lá algumas questões, algumas delas selecionadas por nós e convidados depois os autores dessas questões a virem colocá-las em direto aqui aos convidados principais de cada um dos programas. É o que vai acontecer agora pela primeira vez e a primeira pergunta é da Rita Menezes, que é estudante
estudante. Olá, Rita, bem-vinda. A Rita tem uma pergunta para o Tiago Pitecunha. Faz favor. Estamos a ouvir. Nós sabemos que Lisboa, pela sua geografia, pode ser muito afetada pela subida do nível do mar. Mas de que forma é que nós, cidadãos, especialmente eu, falo como estudante, podemos combater isto e podemos ter alguma voz nesta situação? Bom, as coisas estão todas ligadas. A subida do nível do mar não vai ser igualmente negativa em toda a costa portuguesa, mas vai ser particularmente negativa, por exemplo, em áreas que são as principais áreas ecologicamente sensíveis, áreas de produção de biodiversidade, como as rias, as zonas baixas, os estuários e, portanto, necessariamente o estuário do Tejo. O estuário do Tejo, que é um estuário extraordinário a nível europeu, uma das maiores zonas úmidas da Europa, e que ele próprio faz um serviço ecossistémico extraordinário porque absorve muitíssimos milhares de milhões de toneladas de carbono e de outros gases. Por isso, o nosso estuário em si digamos assim, é um ativo formidável deste país e que no futuro, com seguramente o aparecimento do carbono azul, que está a ser hoje em dia discutido e que ainda não é uma realidade tão clara como o carbono verde, mas que significa o carbono que é absorvido por sistemas naturais, e seguramente que nós temos um dos mais formidáveis sistemas naturais de absorção de carbono da Europa, que é o estuário do Sado. É fundamental que esse estuário continue a fazer esse serviço natural. É claro que se subir o nível das águas, ele vai deixar de poder fazer esse serviço natural, porque o serviço passa muito pelos lodos, pelas zonas lacustres, pelas zonas úmidas que estão em que o carbono se enterra, digamos assim, se deposita e fica capturado. Se essas zonas ficarem submersas, essa capacidade deixa de se fazer. E por isso é engraçado, nós preocupamos muitas vezes só se vamos, digamos assim, ficar com as estradas das nossas cidades inundadas e não percebemos que também é parte da natureza que é muito importante preservar. Eu digo, o que é que os cidadãos podem fazer? Nós temos drasticamente de mudar de vida. Aquilo que as pessoas estavam a dizer, nós temos, para conseguir chegar abaixo dos 2 graus, nós temos 4 ou 5 anos para mudar caminho em termos de emissões. 2 graus, que é a meta mínima estabelecida em Paris. A meta do Acordo de Paris. Até 2, é até 2, não é 2, não é até 2. Idealmente mínima se quisermos máximo, ou seja, se não conseguirmos mais que seja 2, não é? É isso. Para chegarmos a 1,5, nós temos de fazer progressos gigantescos na próxima década. Essa já seria uma meta mais ambiciosa. Na próxima década, que é amanhã também, já não conseguiremos chegar a 1,5 e, portanto, as consequências económicas, de viabilidade, de sustentabilidade do oceano, do planeta, serão muito mais reduzidas. E por isso, o que é que nós podemos fazer? Só uma ideia, Tiago, para depois podermos desenvolver isso adiante. Uma ideia do que podemos fazer. Uma ideia do que nós temos de fazer é, quando nós nos preocupamos com as questões do oceano, é de alguma forma pensarmos 2 vezes nas questões dos plásticos, pensarmos 2 vezes na forma como gastamos a nossa energia. É aquilo que nós podemos fazer no dia-a-dia. Mas, enfim, isso levaria algum tempo de resposta, mas, efetivamente, há uma enorme diferença entre nós estarmos informados e nós conseguirmos agir. E nós estamos a chegar ao estádio em que estamos informados, mas estamos ainda longíssimos do estádio em que estamos a mudar a nossa vida para agir. Cristina Branquinha, professora universitária, bem-vinda também, muito obrigado. Uma questão para Filipe Duarte Santos. Portanto, boa noite. Nós, na Sociedade Portuguesa de Ecologia, estamos preocupados com o que vai acontecer ao nível do país, uma vez que sabemos que as alterações climáticas vão atuar em territórios suscetíveis e consideramos que o Alentejo Interior é um território suscetível às alterações climáticas porque já é uma zona semiárida. E, portanto, o que eu gostava que nos discutisse um pouco connosco era que visão é que podíamos ter para um futuro de um território como o Alentejo Interior, que já passa por muitas secas, um território em que podemos, se calhar, aumentar a disponibilidade de água e fazer agricultura, como já se faz em alguma parte do território, um território mais tecnológico, onde podemos ter células fotovoltaicas, painéis solares, ou um território natural, onde podemos preservar alguma floresta mais nativa e digamos, fazer um parque natural gigantesco. Portanto, entre estas visões, qual é aquela que lhe parece que será mais resiliente às alterações climáticas e também que atrai a população e que irá atrair, digamos assim, as atividades socioeconómicas e, obviamente, também a tal resiliência, a tal capacidade de adaptar às alterações climáticas. Obrigado, Cristina. Obrigada. Bom, realmente o sul do país, enfim, a Península Ibérica, aliás, toda a região mediterrânea é uma região que é um hotspot em relação às alterações climáticas e principalmente porque há uma deslocação
das zonas climáticas para norte. Portanto, é como se o clima do norte de África saltasse o Mediterrâneo e se instalasse no sul da Europa, não é? Portanto, o Montados está em risco, não é? E isso é uma coisa que todos sabemos, não é? Que há uma mortalidade muito elevada, embora não sei se há contabilidades exatamente muito sistemáticas do número de árvores que morrem em Portugal, não é? De sobreiros e de azinheiros, etc. Portanto, em relação ao futuro, em relação ao futuro, o clima da Terra mudou sempre, não é? E, portanto, as espécies adaptam-se. A diferença agora é que esta mudança é muito rápida, não é? Muito rápida. A Terra já teve concentrações de CO2 muito mais elevadas do que as atuais, ou do que se as prevêem, não é? Simplesmente a mudança foi feita no período desde a Revolução Industrial, ou seja, desde meados do século XVIII até agora. E isso é uma coisa quase que nova, pelo menos quando nós olhamos para o passado, parece uma coisa quase que nova para o planeta. Se calhar não é, houve também outros períodos assim, mas enfim. Portanto, em relação ao montado, podemos ajudar o montado a migrar para norte, não é? Podemos, e é uma coisa que faz sentido, porque, enfim, o valor económico da floresta no centro do país é limitado, como se está a ver, não é? E, portanto, isto seria uma forma de dar valor económico a essa zona que pode ser florestal. A questão da água. Bom, a questão da água... Realmente o país tem que decidir em relação à política da água. Eu, nas últimas semanas, fiz um estudo, enfim, um estudo não muito profundo, mas um estudo comparativo entre Portugal, Espanha e Israel, no que respeita à forma como se estão a adaptar às alterações climáticas, em particular no que respeita à água, à questão da água. E nos três países há uma diminuição da precipitação. Uma diminuição da precipitação clara, e que é assumida e que é reconhecida. E o que está a acontecer nesses dois outros países, quer dizer, tanto em Israel como em Espanha, é que há uma reutilização das águas residuais urbanas para a irrigação. A irrigação vai ser fundamental, não é? Até para o montado, se nós queremos, enfim, manter o montado no local onde está. E, portanto, utilizam as águas residuais urbanas. Em Israel, 86% daquilo que é utilizado para irrigação são águas residuais urbanas. E também tem a desalinização. E há percentagem em Portugal? Como em Espanha, são 17%. Em Portugal, enfim, parece que agora estamos a caminhar nesse sentido. Há uma notícia interessante que a Câmara de Lolé, com as águas do Algarve, as águas de Portugal, na parte do Algarve, estão a procurar fazer regar toda aquela zona dos campos de golfe, não é? Com águas residuais do Meatar, porque isso é perfeitamente possível de fazer, mas são os campos de golfe, são os jardins, são os pracetes, etc. Mas também se pode fazer para a agricultura. Portanto, e depois a questão da desanalização, não é? Que é um problema que ambientalmente é complicado. Portanto, isto para responder que depende muito da nossa ambição, da ambição como país, não é? Como desenvolvimento. Porque nós não podemos ser um país em que, enfim, temos uma natureza pristina, já não temos, mas depois, do ponto de vista económico, enfim, como é que nós competimos? A questão económica e a questão da água, há aqui duas questões que são cruciais e que sei que são caras também ao Eugénio Sequeira, e gostava de ouvir sobre isso, porque estava a ouvir falar do Alentejo Interior, da água, pensamos todos em Alqueva, no quanto, em termos económicos, representa bons resultados, genericamente para o país. Subscreve os bons resultados ou preocupam mais os riscos, se calhar pegando nesse exemplo para ir ao encontro da sua preocupação quanto à forma como vamos conseguir viver com menos água? Deixe-me voltar atrás ao problema do montado. Depois volto aí por causa da rega do montado. O montado está a morrer porque não há água profunda. O montado foi descoberto pela colega Teresa Soares David, que o montado pode ir buscar água a mais de 15 metros de fundo. Mas é preciso que a água lá esteja. E o problema é que a água agora não chega lá. E como não chega lá, as árvores enfraquecem. E uma doença que existe há 150 anos, agora mata, quer a azinheira, quer o sobreiro. E a Liga da Proteção da Natureza montou um montado
fez um montado, usando uma tecnologia para reter a água boa, e o montado está lá, à volta está tudo a morrer. É possível uma tecnologia que retenha a água, porque o problema da chuva é que a chuva, naquela situação, não infiltra. E se a chuva corre, perde-se para aquelas árvores. E, portanto, essas árvores não sobem o carbono, não funcionam. Dizem os colegas espanhóis que se não se fizer nada, o Saara chega ao teto. É preciso parar. Já agora deixe-me levantar este problema, que é o problema da rega. Será que a rega resolve o problema? Com que água? Repare, porque é que hoje não há água nos aquíferos dos Gabros de Beja? Já não há água bebível. Isto é, a água do aquífero tem nitratos a mais. E porquê? Porquê? Porque há regadio intensivo. E o regadio intensivo com uma água que não é de qualidade. Eu posso regar com água, como eu fiz, e vi fazer no Negev, no Ben Gurion, no grande centro de investigação melhor de combate à desertificação. Mas o problema é que quando eu rego com uma água com alguma salinidade, eu tenho que fazer um excesso de água para lavar o solo, senão as plantas morrem. E quando eu lavo com excesso de água, a primeira coisa que é lavada são os nitratos, porque os nitratos não são absorvidos pelo solo. E, portanto, o que chega ao aquífero são os nitratos. Ferreira do Alentejo era o último pedacito onde ainda se podia beber água do aquífero de Beja. Acabou. E em relação ao Alqueva, temos que avançar. O Alqueva está a regar com uma água que recebe, felizmente ainda, ou infelizmente, com a água do Tejo, porque o Tejo é trasladado para o Segura e para o Guadiana, está a ser regado com essa água, mas essa água recebe o esgoto de 2,5 milhões de pessoas, que corresponde a 26 mil toneladas de sal, mais o esgoto proveniente dos pecuárias, que são um bocadinho menos, mais o sal do xisto, que ao decompor-se liberta o sal, porque foi formado no fundo do oceano. Isto é 40, 50 mil toneladas de sal por ano. Vamos regar com essa água, vamos prejudicar as águas subterrâneas que sobram. Alguém fez as contas? Eu fiz o estudo de impacto e disse que isso ia acontecer. O saldo é positivo ou negativo? Numa resposta Negativo. direta. Negativo. Profundamente negativo. É igual ao saldo da campanha do trigo. Resultados económicos imediatos muito bons, resultados a longo prazo desgraçados. Júlio Seixas, no seu roteiro para a neutralidade carbónica da economia portuguesa, um projeto em que está envolvida e, como nos dizia há pouco, prevê aqui um trabalho a 30 anos, portanto aqui sim há pelo menos uma visão de uma projeção em termos de futuro. Quais são as prioridades e até que ponto alguns destes contributos são integráveis nessas prioridades? Bom, o trabalho está na fase inicial ainda, portanto não há ainda resultados que possa apresentar. Eu queria desmistificar aqui sempre o tipo de perguntas que se faz, que é o que é que o cidadão pode fazer. E com esta pergunta nós pomos uma angústia terrível em cima do cidadão perante a enormidade deste problema. E aquilo que nós conseguimos do cidadão é deixá-lo angustiado. O cidadão, o mais que pode fazer é, de repente, esqueci-me de apagar a luz e vai apagar a luz. Continua a apagar a luz. Mas seguramente não é esse o gesto que vai resolver. E fecha a torneira enquanto escova os dentes. Exatamente. Não é? Deve continuar a fazer isso, são comportamentos corretos, mas não deve ser aí o foco da nossa exigência relativamente à solução do problema. A solução do problema tem que estar, a exigência tem que estar nas políticas públicas. Qual é a política pública para passarmos, de facto, de um quadro energético, como vimos, que ainda são 3/4 de fósseis, para 100% de energias renováveis, limpas. A tecnologia atual, não é preciso inventar nada de novo, a tecnologia existe. Quais são as políticas públicas para nós transformarmos, de facto, a mobilidade de Portugal e a mobilidade do mundo? Mas isso implica uma mudança de paradigma absoluta e mexe com negócios, com empregos,
Com certeza. Isso está previsto. É Com preciso calcular certeza isso. há de acabar uns negócios e vão começar outros. É isso que se chama mudança de paradigma. Quer dizer, há sempre aquele velho exemplo que, quer dizer, no século XVIII ou século XIX éramos transportados por diligências a cavalos e também acabaram essas empresas quando apareceu o automóvel. E, portanto, temos que ver isto numa perspectiva dinâmica. Mas o que a Júlia Seixas está a dizer, presumo que sem excesso de otimismo, Sim. é que é possível transformar uma economia que está baseada em combustíveis fósseis, com muitos empregos agarrados a um determinado tipo de negócio, a 20, 30 anos, numa economia completamente diferente e com outras fontes energéticas. É possível, há vários estudos sobre isso. A Alemanha publicou em outubro de 2017 o seu roteiro para a neutralidade de carbono e prova à exaustão que isso é viável. E, portanto, tocou num ponto muito importante, tem a ver com o emprego. Existem inúmeros indicadores que mostram à exaustão que o número de empregos por energia fóssil é muito mais baixo do que o número de empregos por energia renovável. Aliás, os Estados Unidos, neste momento, têm um aumento de empregos na área da energia, precisamente pelo boom no setor da energia solar. Então o que é que explica a resiliência, ou se quisermos a resistência? É a inércia dos sistemas. É natural que isso exista, que exista e, portanto, aquilo que nós devemos exigir ao cidadão, para além de apagar a luz e fechar a água, é exigir políticas públicas, porque nós não podemos... Eu vou dar 2 exemplos. Não é o caso, mas vou dar o exemplo. Imagino que eu quero comprar um veículo elétrico. Eu moro no centro de Lisboa. Eu não compro. Eu até tenho disponibilidade. Imagino que tenho disponibilidade financeira para comprar um veículo elétrico. Eu não posso comprar porque não tenho infraestrutura para o carregar. Este problema não é teórico, é um problema prático. Não se passa comigo porque eu, de facto, não tenho vontade de comprar neste momento um automóvel. Mas é um problema prático. Eu conheço alguns exemplos próximos. À minha volta. É verdade. E, portanto, qual é o problema da infraestrutura? Existe tecnologia, existe, quer dizer... E existe legislação até já para favorecer isso. E Portugal, desde há muitos anos, que dá cartas a nível internacional no que diz respeito à infraestrutura de abastecimento do veículo elétrico. Outro exemplo, os nossos edifícios. Há uma enorme pobreza energética em Portugal. Nós, de uma maneira geral, passamos muito frio. Aliás, todos os estrangeiros que vêm para cá estudar ou trabalhar não compreendem esta realidade. E, portanto, nós temos várias opções para fazer aí. Ou, de facto, adicionamos energia dentro das habitações ou melhoramos as nossas habitações com vidros duplos, com melhor isolamento, etc. Mas tudo isto exige algum investimento e as pessoas têm que ter alguma disponibilidade. As políticas públicas servem precisamente... Para favorecer esse tipo de opções. E de forma acelerada. Júlia, vou-lhe pedir só que possa responder a uma pergunta do Miguel Mendes Pires, que é engenheiro do ambiente, que está aqui também esta noite. Miguel, muito obrigado. A questão tem a ver com as renováveis, portanto é oportuno. Boa noite. Em março, a produção de energia renovável superou o consumo de energia elétrica. Eu gostava de saber se era possível repetirmos estes valores ao longo de todo o ano. Não será com certeza. Isso aconteceu porque nós tivemos um aporte de produção de energia elétrica de fonte hídrica muito elevada. Aliás, as renováveis, é bom que se note, para a produção de eletricidade, é muito dominada pelo ano hidrológico. Se chove muito, se estamos no ano úmido, temos uma participação de hídrica que pode ir até quase aos 30%. Se não chove, como nos anos anteriores, temos que ir buscar térmica, carvão, gás natural e, portanto, as nossas emissões disparam. Portanto, como não se prevê que vai chover da mesma maneira ao longo do ano todo, isso é uma situação algo excepcional, na verdade. Pode repetir-se num mês ou noutro. Pode-se repetir num mês ou noutro. Mas a verdade é que a eólica tem um papel muito importante na produção de eletricidade e estamos a começar a assistir ao início da grande onda da energia solar. É preciso que as pessoas percebam que nos últimos 5 anos o custo das células fotovoltaicas desceu 80%. E o mesmo se espera, por exemplo, para sistemas de armazenamento de eletricidade que venha a acontecer no futuro. E isso existe, a tecnologia existe, não está sequer nas bancas dos laboratórios, está em fase comercial ou pré-comercial. Portanto, a responsabilidade aqui da política pública é gigantesca. E foi a política pública que ratificou em Paris o Acordo de Paris. E, portanto, é à política pública que nós temos que, de facto, exigir esta postura para acelerar esta alteração. Traga-nos o mar para este esforço. Até que ponto o futuro está na economia azul de que há pouco falava?
Ora bem, a economia azul do mar pode ser de facto uma alternativa muito importante a economias tradicionais que existem hoje e que são muito mais carbonizantes. Eu concordo com o que diz que as questões são grandes questões de políticas públicas, mas antes de serem políticas públicas são questões económicas. É a economia que guia o mundo e é sobre a economia que nós vamos conseguir mudar o estado das coisas. E aí é que eu acho que os cidadãos vão ser muito importantes. Os cidadãos vão ser muito importantes porque os cidadãos também são consumidores. E vai ser através dos consumidores, da mudança dos consumidores, das economias e das indústrias e dos setores que carbonizam para as indústrias e para os setores que descarbonizam ou que não carbonizam, ou que carbonizam menos, que se vai conseguir operar a mudança. A razão por que nos Estados Unidos da América, apesar da Casa Branca ter a posição que tem, haver tanta importância pela indústria, pelos Estados mais avançados, em continuar no rumo das energias renováveis, é porque as energias renováveis nos Estados Unidos efetivamente estão a criar emprego e porque os mercados, os consumidores estão a transferir para esses setores. E é esta transferência que nós vamos ver operar durante o século XXI, porque o século XXI vai ser um século absolutamente obcecado com uma questão, é a questão da descarbonização. A questão da descarbonização vai ser aquilo que vai, digamos Aliás, assim... estamos a falar dela praticamente Estamos a falar dela, ou começamos, seja, o que nós estamos a falar é o que é que vai marcar o século XXI. Quando estivermos no século XXII, vai ser a luta contra as alterações climáticas e a descarbonização. E, portanto, da mesma maneira que o século XIX foi o século do desenvolvimento industrial e da concentração, digamos, de renda e de riqueza, foi o século, digamos assim, portanto, da sustentabilidade económica, se quiser. A partir da industrialização. E o século XX, se calhar, foi o século da sustentabilidade social, a invenção do Estado Social de Direito, a necessidade de distribuir. O século XXI vai ser o século da sustentabilidade ambiental e, dentro dessa sustentabilidade ambiental, a descarbonização vai ser o motor-chave, digamos assim, dessa sustentabilidade. O mar tem aqui um papel também muito importante em que as pessoas, por vezes, não associam, porque os setores que carbonizam mais é, como disse, a energia, os transportes, porque utilizam a energia, e nos transportes, por exemplo, a fatura europeia tem sido muito negativa. Desde o protocolo de Kyoto, nós aumentámos em 40% as emissões de gases de efeito de estufa apenas no setor dos transportes na Europa, que está mais avançada nas energias renováveis e na produção energética, mas que na área dos transportes ainda está muito atrasada. E temos também a questão da alimentação. É preciso não esquecer, na União Europeia, que é uma grande região produtora agrícola, a agricultura carboniza entre 16% a 20% da carbonização total da Europa. Por isso, o setor da alimentação não pode ficar esquecido. Nós, cada vez que removemos o sol, estávamos a falar do teor do sol, libertamos o carbono que se acumulou lá desde a última vez que o removemos. E, portanto, cada vez que fazemos agricultura, temos necessariamente de libertar carbono. Ora, isso é um problema porque nós temos uma explosão demográfica em curso descontrolada ainda no mundo. Sabemos que em 2050, se calhar, somos 10 mil milhões de habitantes e para alimentar esses 10 mil milhões de habitantes vamos precisar, pelo menos, de mais 30% a 40% das proteínas alimentares que produzimos neste momento. Garantidamente, se produzirmos essas proteínas alimentares em terra, vamos contribuir para a equação negativa das alterações climáticas, porque vamos contribuir para a emissão de carbono. Se investirmos na pecuária, vamos contribuir para o carbono e para o metano. Se contribuirmos apenas com a agricultura, digamos, tradicional, da lavoura, vamos continuar a emitir carbono. Ou seja, nós temos de pensar em procurar proteínas alimentares no mar. E se calhar temos de começar a pensar em proteínas alimentares no mar que não só não emitam carbono, mas que, por sua vez, possam até retirar carbono do mar, como é a aquacultura das algas, das microalgas, das macroalgas e dos bivalves, por exemplo, que crescem a absorver carbono. É claro que o carbono não é retirado do planeta, mas da mesma maneira que neste momento nós apenas temos uma avenida de carbono da terra para o mar, bem, o mar também liberta carbono e, enfim, houve uma altura que o mar era mesmo uma fonte grande libertadora de carbono, esta revolução industrial, mas hoje em dia sabemos que o mar absorve carbono, passaremos a ter uma economia azul que poderá contribuir a tirar carbono do mar e a trazê-lo novamente para a Terra, criando assim um ciclo de carbono, digamos dessa Filipe maneira. Duarte Santos, eu tenho que pôr no ar uma reportagem sobre o esforço que já se faz em alguns concelhos e distritos do país para tornar mais verde e eventualmente mais azul em algumas circunstâncias este combate ao carbono, mas eu sei que a questão da segurança alimentar lhe é particularmente cara. Estava a ouvir com atenção o Tiago. Além do mar, o que é que precisamos mais para garantir alimento dentro de décadas? Bom, quer dizer, e alimento de qualidade necessário. Bom, repare, é um desafio gigantesco. É um desafio gigantesco. Quer dizer, nós somos neste momento 7.600 milhões de pessoas.
em 2050 seremos qualquer coisa como 9.200 milhões de pessoas e no fim do século 10 mil milhões. E é interessante mencionar que há uns anos previa-se que atingíssemos um máximo antes do fim do século, mas as últimas estimativas não apontam para isso. Ora bem, como é que nós vamos alimentar estas pessoas, não é? E repare, aqui há um aspecto que ainda não se falou, que é das desigualdades que existem no mundo, está a ver? E isso é um aspecto crucial. Portanto, há dois problemas aqui assim, um que já foi referido e que é muito importante, que é a questão do curto prazo e do longo prazo. Nós temos tendência, enfim, a ver os nossos interesses sempre no curto prazo. Preocupamos com os nossos filhos, netos, mas quer dizer, o longo prazo é eles que resolvam o problema. Aliás, há toda uma teoria sobre isso, porque, enfim, numa visão optimista, o que as pessoas pensam é assim, não, a tecnologia vai permitir que no mundo futuro eles que vêm no futuro resolvem os seus problemas, assim como nós resolvemos os nossos problemas, está a ver? O que é perigoso, não é? Quando a gente pensa que, por exemplo, em relação aos oceanos, é um problema de muito longo prazo, porque falámos de 20 centímetros, que foi o aumento do nível médio do mar, referiu, não é? Nos últimos... último século. Sim, exatamente. Pois bem, se nós pensarmos em qualquer coisa como daqui a 200 anos, e eu estou seguro que o Homo sapiens estará cá, porque é realmente muito resiliente, o aumento do nível médio do mar será da ordem dos 10 metros. Inevitável. Porque o que aqueceu, também foi referido, é a camada superficial do oceano, mas sempre que aquece um bocadinho, dilata. E como o oceano tem uma profundidade média de 4 km, bom, está a ver, portanto, tem uma inércia gigantesca. Voltando à alimentação, o desafio é realmente gigantesco e tem a ver com os dois problemas, quer dizer, com o problema do curto e do médio prazo e com o problema das desigualdades. As desigualdades no mundo estão a aumentar. Existe hoje em dia uma cultura de egoísmo no mundo ocidental, e não só no mundo ocidental, mas especialmente na América, não é? No sentido de que, bom, eu defendo os meus interesses porque os interesses dos outros estão acautelados pelo sistema social, o sistema, enfim, que existe no país. Está a ver? E o que é que se passa nos outros países? Bom, eles que resolvam os seus problemas. Portanto, migração, construímos um muro. Quer dizer, a Europa não faz coisas dessas, mas sabemos as dificuldades que há em aceitar as pessoas que migram da África. E há alguns muros também. Desde 2010, não é, já migraram para a Europa cerca de um milhão de pessoas da África subsaariana. Onde o problema é que a questão da adaptação não é como nos Estados Unidos, em que é fácil a adaptação às alterações climáticas, porque está a ver o que é uma população cujo rendimento vai quase todo para se alimentar. Bom, quer dizer, se não conseguem ter uma colheita, não é, da qual vivem, estão numa situação dramática porque há uma seca. Está a ver? Portanto, o desafio da alimentação passa por nós realmente sermos solidários, não é? E pensarmos, enfim, globalmente, na população do mundo como um todo, até porque isso também tem riscos, não é? Quer dizer, não é uma questão só ética, mas também, enfim, se não formos capazes de ir para a questão ética, então temos a questão, enfim, da Europa ficar, enfim, com uma pressão enorme de pessoas vindas demográfica da África e que depois vai trazer outras problemas. regiões. Permito-me recentrar a questão em Portugal. Como disse, íamos olhar um exemplo concreto. Há vários municípios do país que estão já há alguns anos a fazer um esforço no sentido de se tornarem cidades, concelhos mais verdes, mais amigos do ambiente. Guimarães é uma cidade que quer ter uma reduzida pegada carbónica, é candidata à Capital Verde Europeia para 2020 e por isso foi visitada pela reportagem do Fronteiras 21, pela jornalista Diana Palma Duarte. Vamos ver alguns exemplos, como o Centro Histórico ter um sistema de recolha de resíduos que é pago fora da conta da água e conforme o gasto, ou seja, quanto menos a população gastar, menos paga. São 9 da manhã. O ritmo na zona mais antiga de Portugal é marcado pelos primeiros turistas a chegar e por umas viaturas elétricas que dão voltas e voltas ao centro histórico. Objetivo: manter as ruas limpas. E porta a porta, os funcionários vão recolhendo, ora em restaurantes, ora em casas particulares, o lixo orgânico que cada um produz, mas também os materiais recicláveis.
Nós criamos o sistema Pay As You Throw, a recolha de resíduos no centro histórico, que está indexada, a tarifa de resíduos está indexada ao consumo de resíduos e não ao consumo de água, ou seja, é o sistema de recolha através do PATE, que é pago pelo resíduo que produz, Pay As You Throw. As lojinhas foram muito beneficiadas porque, de facto, as lojas de pequeno retalho foram muito beneficiadas porque pagam muito menos resíduos, porque a maior parte dos resíduos dele é reciclável e por isso as pessoas não pagam. O projeto chamado Pay As You Throw é pioneiro em Portugal na cidade de Guimarães. Acabou com os contentores na Zona Nobre e quer estender a medida a toda a cidade. Começou em 2016 e funciona 6 vezes ao dia. Em 2 anos, o lixo orgânico diminuiu 34% e o reciclável aumentou 130%. Estas eram, até hoje, as únicas carrinhas não poluentes. A partir de agora, Jonas Fernandes vai fazer silenciosamente a linha da cidade. Já há muito tempo que se falava disto. A mecânica não tem. Ele é completamente elétrico. O sistema de o pôr a trabalhar basicamente é igual aos outros. Não sentimos é nada. Um motorista carrega ao fim do dia as baterias de lítio de um transporte público com autonomia para 150 km. De fabrico nacional, este é o primeiro autocarro 100% elétrico, adquirido com o apoio do Programa de Fundos Comunitários POSEUR e foi inaugurado pelo Secretário de Estado do Ambiente. Há um programa piloto que permite ter uma rede de carregamento que no final deste ano terá 1.600 pontos de carregamento, que tem também uma rede de carregamento rápido, que permite circular em todo o país dentro dos limites de autonomia dos veículos e com carregamento elétrico rápido. Esse programa está em implementação. Como sabe, há também um quadro de incentivos fiscais e de apoio à aquisição de veículos, que é um quadro bastante competitivo. O Governo apoia o caminho percorrido por Guimarães na área da sustentabilidade ambiental. Reconhece o lugar cimeiro no esforço realizado pela Câmara para reduzir a pegada ecológica. Só que os desafios são, acima de tudo, de ordem financeira. Este autocarro custa o dobro de um igual a gasóleo. O município sonha ter toda a rede coberta por veículos elétricos dentro de 10 anos. Nós queremos ser precursores nestas áreas da mobilidade elétrica e da mobilidade integrada. Nós não pensamos só na mobilidade do autocarro. Nós queremos um conceito de mobilidade, um conceito cultural. O cidadão ter todas as infraestruturas disponíveis, infraestruturas públicas, para que possa optar por a sua deslocação de um ponto A para um ponto B. A cidade é candidata à Capital Verde Europeia 2020. É uma das 13 finalistas. Entre as concorrentes estão Lisboa, Budapeste ou Tallinn. Escolheu a Academia de Ginástica como símbolo da candidatura. Os ginastas treinam num pavilhão que procura poupar na conta da luz, com vidros nas paredes e um painel térmico que acumula o calor do sol exterior. Aquilo que é gasto bem, ou seja, não há desperdício de energia. A produção de energia é uma coisa mais básica que toda a gente vai fazendo, mas acumulando também em baterias de maneira a que ela pudesse ser usada à noite. As paredes estão cobertas com cortiça. A temperatura ambiente poupa no ar-condicionado através de um sistema de geotermia. Passar o ar previamente, antes de entrar no edifício, pelo subsolo do edifício, o que faz com que, pelas características que os subsolos tenham, venha a temperar o ar. E para uso nos balneários, a água da chuva e da ribeira deposita-se neste lago artificial. Os painéis solares cobrem toda a estrutura e com um fim, a autossustentabilidade. O investimento foi superior a 3,5 milhões de euros. As alterações climáticas e a sobrevivência da agricultura nos países mais afetados pela seca são temas centrais na investigação de Sónia Negrão. A viver na Arábia Saudita, país que transforma a água salgada em água salobra para vários fins, a investigadora portuguesa estuda a tolerância de certas plantas ao sal. Em vez de estarmos a trabalhar com tomate comercial, estamos a trabalhar com um primo selvagem do tomate comercial, que é o Solanum pimpinellifolium, que é um tomate que tem mais, portanto, consegue tolerar uma maior quantidade de sal. E, portanto, nós tivemos um campo experimental aqui na Arábia Saudita e comparar um talhão que é com água potável, irrigado com água potável, e outro talhão que é irrigado com água salgada.
O trabalho desta investigadora já tem um novo destino. Será ligado às soluções para a agricultura na Irlanda, tendo em conta as fortes inundações que assolam o país. Um exemplo de um município preocupado com a evolução, a transição para uma nova economia, mais amiga do ambiente, investigação de ponta, até com protagonistas portugueses. Vamos olhar um outro caso de imediato, são pistas para a reflexão que faremos a seguir aqui no Fronteiras 21. Porto Santo, a ilha do arquipélago da Madeira, tem em curso um projeto para se tornar a primeira ilha do planeta livre de combustíveis fósseis. O clima temperado permite testar soluções inovadoras no sequestro do carbono e na preservação do ambiente, com microalgas marinhas que se destinam à alimentação, à indústria farmacêutica, à cosmética e que até produzem oxigênio. Há então um esforço de fazer com que Porto Santo seja um exemplo a partir de um dos considerados maiores centros de produção de biotecnologia do continente europeu. 42 km² de ilha em pleno Oceano Atlântico, livre de poluição. Sol, clima ameno e temperado todo o ano. São estas as condições que a natureza oferece e que Porto Santo aproveita. E em 2010 nasce um dos maiores centros de produção de biotecnologia em sistema fechado da Europa. Estes tubos transparentes são fotobioreatores com 8 metros de altura, onde se cultivam microalgas marinhas. Esta primeira unidade tem como princípio a produção de biocombustível, numa altura onde havia uma escassez e uma estratégia também europeia e internacional de procurar fontes alternativas para a produção de biocombustível. Depois, em 2012, 2013, começa-se a perceber que a maior aplicação destas microalgas é, de facto, na indústria alimentar. O sistema, a tecnologia e o conhecimento são da empresa Buggy Power. Na Câmara de Cultivo, preparam-se e selecionam-se as espécies. Depois, apenas uma é produzida à escala industrial, sem qualquer tipo de contaminação. Nós sabemos exatamente que microalgas é que estamos a produzir, de onde é que vêm as microalgas, a que bancos é que compramos, que microalga é que nós compramos, nós controlamos a microalga à entrada da fábrica, nós sabemos como é que elas crescem, nós controlamos todo o processo produtivo diariamente e mais do que uma vez ao dia. Nós controlamos 365 dias ao ano. Teresa Telo trabalhou na indústria farmacêutica há mais de 20 anos. A indústria farmacêutica é uma indústria muito rigorosa e o que trouxe para cá foi exatamente, transpus esse rigor para esta atividade e que nos confere exatamente essa segurança e na qual as pessoas podem confiar. Depois da Câmara de Cultivo, as microalgas marinhas passam para o ar livre. Os fotobioreatores, todos juntos, somam uma superfície agrícola de 15 mil metros quadrados. Um sistema alimentado por água do Atlântico que foi tratada para evitar contaminação de espécies invasoras e otimizado para a captura da luz solar, promoção da fotossíntese e sequestro de carbono. Nós conseguimos utilizar esta magnífica temperatura também, a água do mar que é pura e está a 1000 km de focos de contaminação, e também o CO2, temos aqui um papel muito importante na captura do CO2, permitindo também à empresa de eletricidade da Madeira, nosso parceiro estratégico, fazer uma evolução, procurando uma aplicação também para este resíduo, como exemplo de economia circular e de economia azul. A unidade de produção de Porto Santo resulta de uma parceria com a empresa de eletricidade da Madeira, que investiu 40 milhões de euros. Depois do cultivo, as microalgas marinhas são centrifugadas e passam por um processo de desidratação. Uma matéria-prima única. O que nós conseguimos é uma biomassa seca, esse ingrediente com um grau de pureza muito elevado e, acima de tudo, um aspecto que nos preocupa bastante, a segurança alimentar, de nós utilizarmos um ingrediente que é natural, que é produzido com recursos naturais, sem qualquer tipo de alteração que não seja a decorrente do processo natural de cultivo. O pó, a biomassa seca, destina-se à indústria alimentar, farmacêutica e indústria da cosmética. De Porto Santo para Lisboa, as microalgas marinhas são a estrela do Alquimia, uma cozinha-laboratório onde a Buggy Power testa sabores e produtos alimentares. Puro sabor a mar. Y
refleja mucho también el umami, el quinto sabor, la potenciación de los demás sabores. Entonces, es un producto muy versátil que igual va bien con el pescado, que lo puedes meter en un caldo de carne. Aparte tiene, como ha dicho mi compañero, esa jugabilidad de jugar con salados y con dulces. Y luego lo que nos está dando mucho juego es sobre todo a la hora de buscar distintas texturas, distintas elaboraciones en las que podemos jugar con él. Num quilograma, 58% de proteína. Luego lo siguiente que tenemos es el buñuelo, que es de aquí de bacalao típico, y el cual también la cobertura lleva microalgas. Estamos tratando un poco de realzar lo que sería la cocina portuguesa y juntar la tradición con la vanguardia junto con las microalgas. Os três chefes estudam numa das mais conceituadas escolas de cozinha da Europa. Estão agora em Lisboa e reconhecem nas microalgas marinhas de Porto Santo as qualidades de um superalimento. La experiencia de estar dentro del mundo de la cocina y el día a día de un servicio que, a pesar que aquí es reducido en cantidad de personas, igual se tiene el mismo cuidado y la misma atención que en una cocina de estrella Michelin. Numa ilha com uma elevada taxa de desemprego, a fábrica cria 50 postos de trabalho e projeta o futuro capaz de poupar o planeta aos riscos de uma agricultura intensiva e que esgota recursos. Nós trabalhamos com ser vivo. Quando trabalhamos com substâncias químicas, a robustez é muito maior e nós estamos à procura e todos os dias trabalhamos para essa robustez. Um ser vivo nem todos os dias se comporta da mesma maneira. Nem todos os dias nós temos sol. Está em curso um projeto para transformar Porto Santo na primeira ilha inteligente do planeta, livre de combustíveis fósseis, na obtenção da energia elétrica e depois na sua utilização em soluções de transporte e mobilidade. E este centro de produção de biotecnologia serve também de exemplo. A Buggy Power avança com investimentos na Islândia, Canárias e Dubai e mantém contactos com vários parceiros. Desde os Estados Unidos a quase todos os países da Europa também e até ao Médio Oriente e uma última incursão também no Japão para fazer o desenvolvimento de alguns produtos nos quais as microalgas marinhas são sempre a base dessa formulação. Literalmente de Porto Santo para o mundo. Precisamente, literalmente Porto Santo para o mundo. Os 2.870 fotobioreatores ocupam 1 hectare. 60 toneladas de microalgas marinhas permitem produzir 60 toneladas de oxigênio. Fixam 100 toneladas de dióxido de carbono. 4 hectares de floresta. Números verdes para uma unidade de produção única no mundo. Em Porto Santo, o mar não é só mar, é também a promessa de um futuro sustentável. Proponho que falemos então um pouco mais do futuro, o que fazer a partir de agora, e diria, Júlia Seixas, que temos aqui dois ângulos fundamentais. As tais políticas públicas levadas aqui ao nível local e a investigação, a procura de caminhos alternativos, até na alimentação. Portanto, estas peças são muitíssimo eloquentes sobre aquilo que eu falava há pouco. É a nova indústria, ou seja, é a tal economia de baixo carbono, a economia neutra em carbono. Portanto, mas isto ainda aparentemente são casos singulares. Pois são casos singulares, nós estamos a assistir, temos o privilégio de estarmos a assistir à inauguração desta nova fase das economias. Porquê é que eu continuo a falar nas políticas públicas e elas são importantes? E voltando àquilo que disse, nos Estados Unidos as empresas estão a instalar solar. Têm estado, porque o Sr. Trump quer, ou acho que até já começou a aplicar, um imposto sobre o solar. Portanto, a política pública tem esta vantagem. Eu continuo a sublinhar um pouco isto porque, como já foi dito pelo Filipe, etc., está em causa também uma certa urgência, de uma aceleração nesta transformação do tipo de economias, da forma como nós produzimos a energia e na forma como nós a utilizamos. E se nós deixarmos o mercado sozinho a funcionar, os tempos vão ser mais longos, porque a tendência das empresas é rentabilizar o máximo possível o seu ciclo de investimento. E, portanto, se eu tenho uma empresa que produz carros de um determinado, ou um produto de um determinado formato, a tendência é estender o tempo de vida de produção, desse ciclo de produção. E, portanto, interessa em pensar em mecanismos e em processos que acelerem esta substituição. É evidente que a prazo até pode significar um custo, e eu vou pôr o custo entre aspas,
Porque se nós olharmos para o século XX, as alterações climáticas costumam ser apontadas como a grande falha do mercado do século XX, porque a economia andou a utilizar um serviço, que foi a atmosfera, sem pagar por isso. E, portanto, se num primeiro momento nós, de facto, em termos dos economistas e da forma como pensamos a economia, não nos apercebemos disso, nós agora sabemos disso, e por isso é que há propostas e há mecanismos por vários, nomeadamente na União Europeia, por exemplo, de uma taxa de emissão de CO2, não é? Aplicada a uma taxa ao CO2 que nós emitimos. Mas quem é que trata destes serviços, deste serviço da atmosfera que está a receber este CO2? Tem que ser os Estados, não há um agente económico a tratar, e, portanto, quando nós pomos na nossa equação os serviços da natureza, temos sempre que pôr a política pública para percebermos se eles são acomodados. Mas eu penso que aqui o pedra-toque mesmo é a aceleração que nós queremos nisto. Os exemplos que nós vimos, por exemplo, no município de Guimarães, são muito paradigmáticos daquilo que poderão e deverão ser as cidades de Portugal. E, portanto, se um autocarro elétrico atualmente custa... O dobro de um autocarro movido a gasóleo? Custa o dobro porque ainda existem poucos. E, portanto, a função da política pública é precisamente colocar recursos para aumentar a produção em escala para que o preço possa baixar. Deixe-me perguntar ao Jânio Sequeira, que já foi aqui tantas vezes crítico de várias políticas públicas, até seculares, se vê aqui sintomas que lhe tragam algum otimismo. Não. E vou explicar Ainda não é desta. Ainda não é desta. E vou-lhe explicar porquê. Por exemplo, optou-se pela rodovia e não pela ferrovia. As emissões tonelada transportadas na ferrovia são muito inferiores às emissões na rodovia. E o Tiago acrescentaria que os transportes marítimos inferiores ainda. É a mesma coisa. Ainda mais que na ferrovia. Ainda mais. O transporte marítimo é o transporte mais energeticamente eficiente. Tudo isto devia ser pensado e pensado a longo prazo, com integração. Porquê é que se optou pela ferrovia, pela rodovia? Porque aquilo deu logo dinheiro imediato. A quem construiu a estrada. Curto prazo. Os prazos. A ética. A ética. Falta aí. Mas mais, agora deixe-me ir mais longe. A instituição que citou no começo, do qual eu fui presidente, recebeu um prémio da Comissão Europeia, eu fui receber a Bruxelas, da empresa de maior eficiência energética. Porquê? Porque nós usámos uma tecnologia, não lavoura, de aumento do teor em matéria orgânica do solo, sementeira direta, ao mesmo tempo que tentávamos proteger o sistema das espécies que lá estavam. Que, em vez de bombar água 85 metros para tomar banho, se fez uma cisterna e passou a bombar-se 15 metros, o que permitiu fazer fotovoltaica. Estou a ir à fotovoltaica no telhado, porque é estranho. A Alemanha, que tem menos sol que nós, a fotovoltaica privada dos alemães, até agora, foi muito maior que a fotovoltaica toda em Portugal. Política pública. Política pública. Só. Política pública. Só. Mas repare, aqui em Portugal não há política pública nenhuma. Agora há um roteiro para uma neutralidade carbónica, isso indicia, e parte de uma iniciativa do Governo, que há uma vontade de mudar alguma coisa. Não há. Porque, por exemplo, eu estou na fotovoltaica, no estudo de impacto da fotovoltaica lá de baixo de Panóia, e o estudo foi feito, não há parecer sobre isso. Porquê? Reparem, estes problemas são problemas... Nós lá embaixo na LPN, na Liga para a Proteção da Natureza, fizemos o montado com o sistema para reposição da água, fizemos o sistema agrícola, demonstramos para os agricultores. Eu trabalhei 38 anos em investigação e nunca tive meios de demonstrar aos agricultores como se faz. Foi preciso ir para uma ONG para fazer a demonstração. Para trabalhar não ao nível do laboratóriozinho, mas em grande. De maneira que os agricultores vejam e copiem. É preciso que a política pública demonstre. Por exemplo, na agricultura, nos novos sistemas agrícolas, o Estado tem que ter propriedades onde demonstre como se faz. E para isso é preciso ter investigação por trás. Deixem-me cá fazer mais uma reclamação, a última. Eu chefiei um departamento que teve 40 pessoas
investigadores a trabalhar na investigação sobre os solos e a evolução dos solos, combate à desertificação, etc. Pois agora estão lá 4. O que é que fizeram ao resto? Então, onde é que estão os conhecimentos e a investigação para dar resposta a esta questão? Vou pedir que dê uma resposta ao nosso último interveniente a partir da plateia, que é o João Coelho, que é estudante e que tem uma pergunta que presumo se relaciona precisamente com esta questão da SEC. Mas é muito caro. Estive em Israel e trabalhávamos com água que vem de Tel Aviv, através do deserto, 300 e tal quilómetros em canais. E o problema é exatamente a salinização dos aquíferos. Não é possível, a não ser com preço elevadíssimo, a dessalinização, a não ser com fotovoltaica. Era preciso resolver este problema e fazer o estudo de longo prazo. Falei há bocadinho aqui de que eu fui um dos primeiros introdutores em Portugal de uma cultura que agora está na moda, mas já foi há muitos anos. Eu introduzi a salicórnia, que agora está na moda. Que é deliciosa. Bem, fui eu que introduzi na ponta da erva, ali no A resposta está dada. A pergunta não foi ouvida há pouco. Eu vou ver se conseguimos ouvir a pergunta do João, senão eu vou reproduzir a pergunta exatamente, João, porque não foi ouvida em casa, houve um problema com o microfone, era? A minha pergunta era se, de facto, que alternativa é que o professor proporia para fazer face à crescente escassez de água e se a dessalinização seria uma alternativa viável. Como combater a escassez de água e se a dessalinização seria ou não um recurso imediato? A resposta está dada, muito obrigado. Falta-me equacionar aqui duas questões e temos os últimos minutos para isso. Tiago Pita e Cunha, a primeira delas tem a ver com a Fundação Oceano Azul que dirige, que tem pouco tempo e que seguramente não se esgota na ambição de devolver Portugal um pouco à atenção para o mar. A vossa ambição é maior, ou seja, é que Portugal seja um pouco motor, tendo em conta a realidade que tem de algo que se faça a nível global. Nós temos uma preocupação, no fundo, de procurar contribuir para a sustentabilidade dos oceanos em termos globais e, portanto, não necessariamente apenas para o oceano português, mas temos também a preocupação de que Portugal possa ser um líder nesta transformação e nesta mudança de era e nesta mudança de paradigmas. É porque tudo isto estamos aqui a falar... Politicamente ouve-se falar do mar, da riqueza do mar, da importância da plataforma continental que faria de Portugal um país maior e mais rico. Isto continua a ser um discurso oco, vazio, pontual ou traduz uma realidade que pode vir a ser concreta? Está a haver uma evolução. Durante 40 anos não se falou do mar. O mar era um assunto, efetivamente. Eu costumo dizer que a nossa República Democrática Contemporânea ignorou o mar durante anos e anos e décadas e décadas. Nos últimos anos começou-se a falar do mar do ponto de vista estratégico e ainda falta o passo final, que é o setor económico, a economia e as políticas públicas adequarem-se à economia para haver investimento efetivamente e com isso se materializar. Agora, o que eu acho que é muito importante e é aí que eu digo que esta questão da descarbonização, das alterações climáticas, podem ser uma oportunidade para Portugal, porque, repare, elas indicam-nos para onde é que vai o mundo. E aquilo que é importante para um país ser pertinente, ter sucesso, é compreender para onde é que vai o mundo e adaptar-se, se calhar, mais cedo que os outros, tornar-se mais competitivo na direção para onde vai o mundo. Para onde é que vão os mercados? Para onde é que vão os consumidores? Onde é que vai estar a procura no futuro? E a procura no futuro, muito empurrada pelas políticas públicas que, seguramente, para combater a questão existencial das alterações climáticas, vão estar, as políticas públicas vão definir uma linha em que as indústrias descarbonizadoras vão ter benefícios e as indústrias carbonizadoras vão ser penalizadas. E vai ser através das políticas públicas que nós vamos conseguir, de alguma maneira, empurrar a economia na direção certa, fazê-la sair da inércia. Mas é possível fazer sair da inércia. Há muitas pessoas que perguntam, e ao princípio falámos, mas com os combustíveis fósseis ainda abundantes, como é que nós vamos sair da era dos combustíveis fósseis? E as pessoas também dizem... Até em Portugal sabemos que só a refinação do petróleo, por exemplo, pesa muito hoje. Nós saímos da idade da pedra e não foi porque acabaram as pedras. Portanto, houve uma evolução tecnológica que nos fez sair da idade da pedra, continua a haver pedras. Nós vamos continuar a ter combustíveis fósseis, mas se calhar vamos deixá-los debaixo do sol. O que me parece fundamental é como é que fazemos isso. E quando eu penso em Portugal, eu, enfim, penso que é uma maneira adequada de começarmos a querer acelerar isso, porque eu acho que se o nosso país,
que chegou atrasado ao século XIX, que chegou atrasado ao século XX, que passou estes 2 últimos séculos ou atrasado ou mais endividado. Quando está mais endividado, está menos atrasado. Quando está menos endividado, está mais atrasado. Nós temos de romper este ciclo, digamos assim, e criar uma sustentabilidade maior. Pois esta questão da descarbonização é importantíssima. Se as nossas empresas, a nossa economia, for uma das economias europeias mais apetrechada e mais adaptada à descarbonização, se nós investirmos nas empresas que vai conferir-nos vantagem imediata. Como é que fazemos isso? Pensamos, se calhar, porque não pensar que no próximo quadro comunitário de apoio, que está agora a ser preparado e que vai ser 2020 a 2027, não exista, desde logo, um bónus para todas as empresas e todas as indústrias que descarbonizam. Todas as técnicas, todas as empresas que descarbonizam tinham um bónus. Nós, seguramente, chegávamos a 2027 muito mais descarbonizados do que chegaremos se não houver esse empurrão e esses incentivos financeiros. Filipe Duarte Santos, falta se calhar apenas equacionar, faltariam uma série de outras questões, mas esta parece-me interessante. Estamos aqui a falar de políticas públicas, necessidade quase de empurrar a mudança para que ela aconteça e depressa, como se impõe, mas também há uma perspectiva mais otimista, de que fatalmente os combustíveis fósseis estão condenados, porque, por exemplo, ter um automóvel próprio vai deixar de ser uma necessidade, os automóveis de combustão interna vão perder terreno para os automóveis elétricos. Se ficarmos sentados vai acontecer isto, ou fatalmente temos mesmo que empurrar a mudança? Não, repara, há exemplos, como aqui sim foi dito, há exemplos notáveis, e no nosso país também, não é? Não só de mitigação, que é, no fundo, descarbonizar a economia, como também de adaptação às alterações climáticas. E no mundo também existe isso. Agora, falta, de facto, é fazermos a transição para algo que tenha uma escala, não é? Em que comece a refletir-se, porque é um problema global, a refletir-se à escala global, está a ver? Isso é que é, de facto, aquilo que falta. Eu gostava de dar aqui uma nota, uma questão de informação, que penso que a informação é muito importante. Em Espanha, há uma capacidade, neste momento, de desalinização de 1.100 milhões de metros cúbicos de água desalinizada. E só para vos dar uma ideia, a região de Segura, que produz muita horticultura, eu não estou a dizer que isto seja um modelo, mas estou só a dizer que o nosso vizinho, nessa região que é Segura, tem um transvase que vem do Tejo e que permite essa horticultura num clima que é praticamente um deserto, chove menos do que 200 milímetros. E como é que então se faz? Quando há uma seca como houve agora, há um subsídio para que a água possa ser consumida pelos agricultores a 30 cêntimos por metro cúbico para fazer essa horticultura. Em Israel são 500 milhões de metros cúbicos de água. Em Portugal há números? Em Portugal temos um exemplo notável, não é? de Porto Santo, mas, enfim, não ainda é um exemplo singular. Não quer dizer que não tenha problemas, está a ver? A desalinização. Não quer dizer que não haja problemas também na questão da reutilização da água. Mas temos que encarar esses problemas porque não temos para ir à procura de soluções. Filipe Duarte Santos, Tiago Pita e Cunha, também Eugénio Sequeira e Júlia Seixas. Foi um gosto tê-los em direto no Fronteiras 21. Cumprimento, obviamente, mais uma vez todos os presentes. Agradeço a forma atenta como, mais uma vez, puderam seguir este Fronteiras 21, que chega ao mundo inteiro através da RTP Internacional, que passa também na Antena 1, a rádio do Serviço Público de Rádio e Televisão. Voltamos dentro de um mês, sensivelmente, com mais um tema que desafia Portugal e o mundo. Boa noite e muito obrigado.